nossa sessão de hoje. Agradeço muito a vossa presença e agradeço especialmente a Paulo Faria, o professor Paulo Faria, que vem, como vocês já falámos disso, não é? Ele é um dos grandes tradutores da literatura anglo-americana e neste momento vem a sua condição de escritor. O livro que publicou e que vocês depois podem adquirir no caso de quererem, no final de querer e poderem, não é? No final da sessão, é A Estranha Guerra de Uso Comum, e é sobretudo sobre a investigação que ele desenvolveu para a escrita deste livro e como motivação forte também todo o seu trabalho, que ele irá falar. Queria só também dizer que este é um momento importante porque é o primeiro convidado que nós temos no âmbito do movimento 1420 a ler, um projeto que abrange a Escola Secundária Gil Vicente, o Museu do Fado e o Departamento de Linguística e Literaturas. E, portanto, é uma grande honra para nós ter hoje a presença de Paulo Faria. Tenho a certeza que vão gostar muito de ouvir e que ele vai complementar esta minha apresentação inicial, tão breve, mas acho que nada como a própria pessoa poder sublinhar os aspectos que acha mais importantes acerca do seu próprio percurso de vida, do seu percurso intelectual. Portanto, estou muito, muito agradecida e estamos todos prontos para o ouvir e dar a palavra. Muito obrigada. Eu tenho que adaptar a minha voz a este volume, porque estou habituado a dar aulas em salas um pouco mais pequenas, mas penso que estou antes de mais nada, planifiquei isto para falar durante 1h15. Peço-lhes que não se assustem. Não. Pronto. 1h15 parece muito, mas eu tenho a certeza que vai passar um instante. Disseram que não podia movimentar-me livremente. Não. Portanto, há aqui um limite a partir do qual eu não poderei deslocar mais contrário a minha imagem, desaparecerá desta coluna, é o meu limite. Eu posso chegar aqui, mas não posso passar mais, não é? Pronto. E também não queremos apagar as luzes, porque senão as imagens, a filmagem não ficaria bem, mas eu penso que se for preciso apagar durante uns minutos, apaga-se algumas coisas que eu irei mostrar, mas talvez não seja necessário. Muito bem, quero começar por agradecer à professora Cristina Firmino este convite, agradecer à professora Alexandra Caetano, da Escola Secundária Gil Vicente, que dinamizou penso eu, que será um dos motores deste projeto. Sim. E a todos vocês, o vosso tempo e a vossa paciência para me ouvir. Ora, quando o meu pai morreu em 2013, eu senti, passo o exagero, que tinha de, para continuar a viver, precisava de escrever um romance. Esse romance, soube eu logo, tinha que ser sobre a guerra. Tinha que ser sobre a guerra colonial, em que o meu pai combateu. Tinha que ser sobre a minha guerra colonial, porque a guerra colonial não é só do meu pai, também é minha. Eu acho que as guerras não são só de quem as trata, são também dos filhos que acolhem os pais que as travaram. E sobre a guerra que eu travei com o meu pai desde que me lembro até que ele morreu. Pareceu-me haver, desde o início, pareceu-me evidente haver um paralelismo, não sei se alguém concordará, entre a experiência colonial e a experiência da guerra e a experiência da paternidade e da condição de filho. Passo a explicar. Eu considero que a guerra é um exercício radical de prepotência e de poder sobre o outro. Considero que o colonialismo é um exercício de violência e de prepotência exercido sobre o outro. Considero que a guerra é, ou seja, completamente, que não há colonialismo sem violência. E que a guerra é, portanto, o corolário lógico do colonialismo. Sempre. E que em certas situações, não em todas, não me atrevo a dizer que em todas, mas há situações em que
O exercício da paternidade e o exercício da condição de filho é um exercício de colonialismo e de guerra. Isto que eu acabei de dizer é tudo menos consensual na sociedade portuguesa. Há entre nós a ideia profundamente nefasta e quase que me atrevo a dizer sinistra de que o nosso colonialismo foi diferente dos outros. Que o nosso colonialismo foi um bom colonialismo. Foi um colonialismo sem violência. Parece uma ideia profundamente nefasta. E poderemos voltar a falar sobre isso. Ora, o meu pai era um homem muito difícil. Viver com ele era um exercício de infelicidade cotidiana. Não era um homem violento. Nunca me bateu. Que eu me lembro. Mas era um homem absolutamente incapaz de ouvir os outros e profundamente apostado, por razões que eu hoje compreendo, mas que em criança, obviamente, não compreendia, em fazer o deserto à sua volta. E conseguia. Em fazer o vazio à sua volta. Há uma, talvez a citação mais... Citação não. O início de romance mais famoso da história da literatura mundial ou ocidental é de Tolstói. Não sei se vos é familiar. O Lev Tolstói começa o romance Ana Karenina com a frase: todas as famílias felizes se parecem umas com as outras, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. A nossa maneira de sermos infelizes era a seguinte. O meu pai era médico. Ele não exercia medicina em consultório, dava aulas de medicina numa escola nacional, na Escola Nacional de Saúde Pública em Lisboa. Nós éramos quatro irmãos. O meu pai chegava a casa e, ao fim do dia, e a minha mãe chamava-nos para jantar. E nós sentávamos à mesa de jantar, minha mãe, o meu pai e nós os quatro. E o meu pai começava a monologar sobre os mais variados assuntos. Normalmente sobre o trabalho, portanto, problemas relacionados com pessoas que nós não sabíamos quem eram, mas que, enfim, questões que havia no trabalho. Podia ser sobre política, principalmente depois do 25 de Abril, falava muito de política. Podia ser sobre os livros que ele estava a ler, e podíamos inclusivamente ler. Eu lembro-me perfeitamente do meu pai, lia-nos muito. Ou podia ser sobre a Guerra da União. O que interessa é que, enquanto ele falava, qualquer interrupção era passível de desencadear uma explosão de fúria. Estas explosões de fúria traduziam-se, como é que eu ia te explicar? Tinham qualquer coisa de apocalíptico, digamos assim. O meu pai era uma espécie de motor que, quando começava a funcionar, produzia o seu próprio combustível. E ele enfurecia-se cada vez mais. Eu disse-vos há pouco que ele não nos batia. Mas uma criança de 6, 7, 8 anos não sabe que não lhe vão bater quando assiste e vê certas coisas. Qualquer interrupção dava direito, ou podia dar direito a uma explosão. Não era concebível que nós, à mesa do jantar ou do almoço, esse fim de semana, disséssemos: passa-me água, por favor. Ou: mãe, esta comida está mesmo boa. Ou: hoje a escola, não havia qualquer possibilidade. Estas fúrias, chamemos-lhe assim, tinham um caráter completamente aleatório, na medida em que a mesmíssima reação, a mesmíssima intervenção, que num dia era acolhida com uma chalaça, porque o meu pai ainda por cima tinha sentido de humor, no dia a seguir podia desencadear um ataque de fúria. Não havia, portanto, a possibilidade de estabelecer qualquer estratégia preventiva de defesa. E, como todos os totalitarismos, contaminam as vítimas desse mesmo totalitarismo. Havia em nós sabíamos que a explosão ia chegar. Era inevitável. Em todos os almoços, em todos os jantares, em todos os passeios de carro, havia uma explosão de fúria. Era certo como o destino, como se costuma dizer. Só não se sabia quem ia ser o alvo. Podia ser qualquer um de nós.
E no momento em que a explosão vinha, e não éramos nós naquele dia ao alvo, havia uma espécie de alívio perverso, acompanhado de alguma satisfação. Não sei se me estou a explicar bem. Ou seja, nós regozijávamos com o momento em que a explosão chegava quando não éramos nós o alvo dessa mesma explosão. A única estratégia possível de defesa era perfilhar, digamos assim, o título de um filme russo, não sei se alguém aqui viu, e que eu gostava muito de ter sido eu o criador. Quando nós encontramos coisas muito boas, gostávamos de ter sido nós a inventá-las. Um filme do Vitaly Kanevsky, um realizador russo, cujo título é Não te mexas, morre e ressuscita. Era a única possibilidade de defesa. Escusado será dizer que em momento algum eu me recordo do meu pai nos perguntar como é que nos tinha corrido o dia. Isso não fazia parte das cogitações dele, penso. Ou perguntar à minha mãe: estás boa, correu-te bem o dia? Ou como é que tu estás da febre? Tinhas febre, estás melhor? Não, isso não fazia parte do nosso universo mental. E eu hoje compreendo perfeitamente as razões, como já vos disse. Eu conheço bem a biografia do meu pai, sei as origens dele, ele era açoriano, nasceu num meio complicado, com os seus problemas, enfim, não vou entrar em pormenores, e eu percebo as razões, mas na altura, obviamente, que não. Eu costumo dizer que na longa noite dos anos 80 não fui heroinómano por acaso. Foi o acaso. Porque os anos 80, como sabem, foram os anos da heroína, e eu assisti e vi colegas meus, amigos meus, a tornarem-se heroinómanos. E digamos, houve momentos em que foi uma coisa de quero, disse, não quero, mas podia ter dito quero, e pronto, e tinha sido. Porque os ingredientes estavam todos lá. E alguns deles já morreram, há pouco tempo morreu um, à espera do transplante de fígado, e eu não foi por mero acaso. Eu já pensei muito sobre isto. Eu penso que aquilo que me salvou, digamos assim, foi a literatura. Foi a literatura que me salvou. As coisas nunca são lineares e nunca são a preto e branco. O meu pai, que criou aquele mundo, criou também a porta para sair dele. Portanto, ele apontou uma porta, que era a literatura. Eu começava a ler um livro e aquele lugar onde eu estava desaparecia. Eu passava a estar dentro do livro. E eu não queria parar de ler. Porque quanto mais tempo eu lesse, mais tempo eu estava fora do tal mundo onde eu estava. Muito bem. Mal eu percebi o que se passava à minha volta. Costuma-se dizer que as crianças são muito inteligentes. Eu estou totalmente em desacordo. As crianças não são nada inteligentes. As crianças são muito vivas, percebem tudo. Não. As crianças não percebem nada. As crianças demoram muito tempo a perceber que existem outras maneiras de viver diferentes da deles. Ou seja, as crianças demoram muito tempo a perceber que há famílias diferentes da delas. E há pais diferentes dos deles. E para mim foi uma espécie de epifania o dia em que eu percebi que havia pais que chegavam a casa e diziam: querido, como é que foi a escola? E que queriam ouvir a resposta. Portanto, quando eu percebi o que se passava à minha volta, a reação foi fazer que não ouvia. E isto as crianças sabem fazer. Não ouvir. Estamos num sítio e é como se nós estivéssemos lá. Ou, mais tarde, já adolescente, já jovem, por simplesmente levantava-me e saía. Ia-me embora. Porque o meu pai, depois de perorar perante nós, começou a perorar, obviamente, perante os cônjuges dos filhos e das filhas. Os maridos e as esposas dos filhos e das filhas começaram a ser o público dos seus monólogos. Eu, nessa altura, já adulto, acabava a refeição, levantava-me e ia para o outro lado e não queria ouvir. E, portanto, quando ele morreu, eu verifiquei que pouco ou nada sabia acerca dele. Passo o exagero. Eu estive há pouco tempo em França e estive a falar com um amigo meu que estávamos a falar sobre colonialismo e sobre a experiência colonial portuguesa e a experiência colonial francesa. Como vocês sabem, houve uma guerra na Argélia entre 54 e 62, se não estou em erro, equivalente à guerra colonial portuguesa. E, nessa altura, estávamos a falar dos paralelismos, dos retornados, porque eles também tiveram os seus retornados,
E a certa altura ele contou-me, eu tive uma tia que voltou da Argélia, com 50 anos, tinha vivido a vida toda na Argélia e voltou de lá, em 62, quando foi a descolonização da Argélia. E uma vez, contou-me ele, em criança, eu perguntei-lhe, então tia, como é que era lá os árabes? Lá na Argélia, como é que eram os árabes? E ela, contou-me ele, para meu espanto, respondeu-me, des arabes, j'en ai jamais vu. Que é como quem diz, árabes, nunca os vi por lá. E eu, quando ele me contou isto, eu disse a mim próprio, isto era eu e o meu pai. Ou seja, havia qualquer coisa da experiência do colonizador e do colonizado em que o colonizador e o colonizado não sabem nada um do outro. Ou pouquíssimo. E portanto era assim. Des arabes, j'en ai jamais vu. Quando eu comecei a escrever o meu livro, já tinha lido um livro que foi muito importante para mim. Foi este. Não sei se alguém já leu. Um livro chamado Mouse, de um autor americano chamado Art Spiegelman. É um livro em que ele conta... portanto, ele escreveu este livro em 2 volumes, em 86 e 91, e foi o primeiro livro de banda desenhada a ganhar o prémio Pulitzer nos Estados Unidos. E é um livro em que se tornou até um pouco polémico porque ele tomou a opção de desenhar, digamos assim, os judeus como ratos, os alemães como gatos, os polacos como porcos e assim por diante. Coisa que deu, enfim, alguma polémica na altura. É um livro absolutamente magnífico. O Art Spiegelman, portanto, ele conta neste livro a sobrevivência dos pais, portanto, os pais eram polacos, o pai e a mãe, e nascem na Polónia antes da guerra, casam-se antes da guerra começar e eu estava a dizer, casam-se antes da guerra começar e quando a Alemanha invade a Polónia são perseguidos, obviamente, pelos nazis e acabam em Auschwitz e sobrevivem a Auschwitz, conseguem sobreviver a Auschwitz. E é esta a história que ele conta. Não conta só esta história, conta também a relação dele com o pai. A maneira como ele, a relação difícil que ele tinha com o pai. Ou seja, ele não conta apenas a história dos pais, conta a gênese da maneira como ele descobriu a história. A coisa complica-se um pouco porque ele, os pais tinham um filho muito pequeno, que quando a guerra começa tinha 3 ou 4 anos, e que eles, pensando que assim ele estaria mais seguro, o entregam a uma tia, paterna ou materna, não tenho a certeza. Tia essa que, quando, no momento em que sabe que vai ser presa, deportada e morta num campo de extermínio, envenena os próprios filhos, envenena o sobrinho e mata-se, suicida. E, portanto, ele viveu sempre, ele conta isso, viveu sempre com a presença deste irmão, que tinha pai 5 anos quando morre, que era uma espécie de espectro, o irmão perfeito, com quem ele era sempre comparado. A coisa ainda se complica mais um pouco porque a mãe dele suicidou-se quando ele tinha 20 anos. Portanto, a mãe dele, os pais, depois da guerra, migram para os Estados Unidos, portanto, ele é americano. A mãe suicida-se, não suportando o peso do passado. Portanto, ele conta estas duas coisas. A história, eu tenho aqui uma prancha para vocês verem. Isto é o início do 2º volume. Ele está ali com uma máscara de rato, depois já é um rato. E isto são os cadáveres dos judeus mortos nos campos de concentração. É um belíssimo livro. Um livro absolutamente, está traduzido em português, absolutamente fabuloso. Ele depois escreveu um outro livro chamado MetaMouse, que é um livro em que explica como é que criou o mouse. E neste livro ele explica todas as coisas que ele... Portanto, vou tirar isto, já estou a ficar com calor. Ele conta que ele pediu ao pai que contasse a vida dele e gravava. As conversas com o pai, ela gravava-as. E quando, tem horas e horas de gravações, e quando acabava de gravar, pediu ao pai que contasse tudo outra vez.
voltasse ao princípio e contasse tudo outra vez. E, portanto, ele gravou o pai a contar a história da sua vida, desde a juventude até à atualidade, várias vezes. E ele disse que fez isto pelas seguintes razões. Primeiro, era a única maneira de estar com o pai sem discutir. Então, a única maneira de estarem os dois sem estarem a discutir era se o pai estivesse a falar sobre a sua história. Em segundo lugar, porque cada vez que o pai contava a história, acrescentava sempre um pequeno pormenor. Havia sempre um pequeno pormenorzinho que o pai acrescentava e que não tinha contado da vez anterior. E eu, portanto, digamos, em certa medida, o Holocausto foi o terreno comum que ele encontrou para estar com o pai sem estar em conflito. E eu, digamos que, quando o meu pai começou a sofrer de Alzheimer e já não era possível ter uma conversa com o novo, percebi que podia ter feito o mesmo. Eu podia ter pegado na guerra colonial e ter feito da guerra colonial o terreno comum onde eu e o meu pai nos poderíamos ter encontrado. Não o fiz. E a literatura é uma maneira de nós emendarmos os nossos erros, de nós recuperarmos o tempo perdido. Então eu filo com os camaradas de armas do meu pai. Fui à procura dos camaradas de armas do meu pai e tentei fazer com eles aquilo que não soube fazer com o meu pai. Uma vez, num festival literário e cinematográfico onde eu estive presente, eu fiz esta comparação. Portanto, apresentei o meu livro e falei sobre o Mouse. E um outro participante que estava na mesa tomou a palavra, falou do calor, e disse alto lá com essas comparações. Cuidado com isso. Não é a mesma coisa. O pai de Edward Spiegelman é um sobrevivente do Holocausto, uma vítima. O teu pai era um combatente da guerra colonial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alto lá. Eu fiquei a pensar nisto, na necessidade que ela sentiu de separar as águas, pôr as coisas no seu lugar, pôr o meu pai no seu lugar. Fiquei a pensar sobre isto. Mais tarde, eu quando li um livro chamado A Iluminação, de um escritor chamado Ritti Pan, encontrei este trecho. O Ritti Pan, não sei se alguém conhece, é um escritor e realizador de cinematográfico cambodjano. Ele sobreviveu em criança, tinha 10 anos, à ditadura dos Khmer Vermelhos, no Camboja, das ditaduras mais terríveis que a humanidade já conheceu. Realizou vários livros, vários filmes. Há um filme absolutamente fabuloso dele que se chama A Imagem que Falta, em que ele conta a história da sua infância e adolescência sob o regime dos Khmer Vermelhos. Se não viram, aconselho-vos. E neste livro, chamado A Iluminação, ele diz: não devemos arrogar-nos o direito de humanizar ou desumanizar quem quer que seja, mas não acho que uma frágil folha de papel separe cada um de nós de um grande crime. Pela parte que me toca, acredito nos factos e observo o mundo. As vítimas estão nos seus lugares, os carrascos também. É como quem diz, as coisas estão no seu devido lugar. E eu considero que é necessário, de facto, pôr as vítimas nos seus lugares e os carrascos nos seus lugares. Eu não tenho dúvida acerca disto. E não acredito naquele relativismo de dizermos somos todos uns carrascos em potência e umas vítimas em potência ao mesmo tempo. Eu não acredito nisto. Mas a verdade é que começo a pensar nas coisas e às vezes as coisas não são tão lineares como isso. Pensamos nos campos de concentração nazis, sabemos onde é que estão os carrascos e onde é que estão as vítimas. Mas depois começamos a pensar melhor, esgravatamos a superfície das coisas e pensamos. Vocês já ouviram falar nos Sonderkommandos, os judeus que nos campos de concentração, de extermínio em particular, eram obrigados a trabalhar nas câmaras de gás. Ou seja, a alternativa que lhes era dada ou morriam ou trabalhavam naquele, digamos, comando, cuja função era acolher os judeus que desembarcavam dos comboios, mentir-lhes, dizer-lhes, sim, vão trabalhar, vão, agora vão tomar um banho. E quando chegavam lá à câmara de gás, o vestiário diziam-lhes, não se esqueçam do número do cabide, onde estão a pendurar a vossa roupa, porque a seguir vai ser importante. E depois, quando a câmara de gás cessava de funcionar, abriam as câmaras de gás, tiravam os cadáveres e queimavam-nos nos fornos crematórios. Estes homens eram vítimas ou eram carrascos? Não sei.
Então, e os membros dos Judenrat, os conselhos judaicos que, cada vez que os alemães chegavam a uma cidade, criavam um conselho judaico em que, normalmente formado por anciãos, pessoas mais velhas, respeitadas na comunidade, cuja função era organizar a fome e a morte lenta no gueto, e a quem foi pedido e exigido pelos alemães, quando começam as deportações, foram eles que fizeram as primeiras listas, para decidir quem ia nos primeiros combates. Estes homens eram carrascos ou vítimas. E depois penso no meu pai. O meu pai tinha 29 anos, em 67, quando concluiu o curso de Medicina. Tinha nessa altura 3 filhos. Eu nasci em janeiro de 67. Ele vai para a guerra em outubro de 67. A alternativa de não ir para a guerra seria emigrar. Emigrava sozinho, deixávamos cá a mim, os meus 2 irmãos, que nessa altura éramos só 3, e a minha mãe, levávamos a nós? Não sei. Tenho as minhas sinceras dúvidas. Tenho muita dificuldade em julgar as pessoas com essa facilidade. Muito bem. Há uma outra coisa que o Art Spiegelman diz no livro, no Metamouse, que ele diz: a memória funciona assim, é substituída pela linguagem. Ou seja, o que ele nos está a dizer é que nós, para nos lembrarmos das coisas, contamos as coisas a nós próprios. E arranjamos como que uma narrativa que contamos a nós próprios. Ele diz que quando o pai dele estava a contar aquilo que já tinha contado várias vezes, a narrativa do pai tinha uma limpidez absoluta. Quando ele perguntava ao pai alguma coisa que nunca lhe tinha perguntado, o discurso do pai tornava-se turvo e confuso. E eu acho que isto é uma reflexão, se calhar abusiva da minha parte, a posteriori. Eu penso que no momento em que eu me recusava a ouvi-lo, eu também estava também a recusar isto, porque, em certa medida, a substituição da memória pela linguagem é um passo em direção à morte. Há um escritor russo chamado Joseph Brodsky, um belíssimo escritor, ganhou o Prémio Nobel em 1987, creio que foi o escritor mais jovem de sempre a ganhar o Prémio Nobel. Morreu exilado nos Estados Unidos. Escreveu poesia e ensaios, essencialmente. Escreveu um ensaio magnífico chamado Uma Divisão em Meia. Chama-se Uma Divisão em Meia porque ele conta a juventude e a infância dele, a infância e a juventude dele, num apartamento comunitário em Leningrado, hoje em dia São Petersburgo, e nesse apartamento comunitário ele e os pais tinham direito a uma divisão em meia. Isso é que se chama Uma Divisão em Meia. E ele diz a certa altura: todos os filhos, de um modo ou de outro, repetem o percurso dos pais. Bem vistas as coisas, queremos perceber, por intermédio dos nossos pais, qual será o nosso futuro, como iremos envelhecer. Queremos também aprender com eles a lição suprema, como morrer. Eu penso que, no momento em que eu ouvia aquelas histórias do meu pai, ele estava a contar as histórias a si próprio. E, em certa medida, estava-nos a ensinar como é que se morre. E, embora o Brodsky tenha razão, nós, quando os nossos pais começam a ensinar-nos como é que se morre, nós queremos saber, mas não queremos saber ao mesmo tempo. Desviamos os olhos. Em conclusão, eu pouco ou nada sabia acerca da guerra colonial do meu pai. Sabia que eu tinha ido para Moçambique como alferes médico. Alferes miliciano médico, era como se chamava as pessoas que não eram da carreira militar, milicianos. Sabia isto e não sabia praticamente mais nada. Não sabia o número da unidade dele, não sabia a data em que ele tinha partido e a data em que ele tinha chegado, não sabia em que lugar de Moçambique é que ele tinha estado, não fazia ideia, não sabia o nome de nenhum dos camaradas de armas dele. Agora já sei, posso dizer-vos, ele foi para a guerra em outubro de 1967, voltou em dezembro de 1969. Foi como alferes miliciano médico numa companhia de caçadores. Um batalhão de caçadores, assim, e fez a guerra no norte de Moçambique, uma província chamada Niassa. Não sei se alguém aqui conhece Moçambique. Moçambique é um país enorme, tem quase 9 vezes o tamanho de Portugal. E no norte, que faz fronteira com a Tanzânia, há 2 províncias, só com 2 retângulos, digamos assim, encaixados um no outro. O que está do lado da costa chama-se Cabo Delgado, o do interior chama-se Niassa. E foi aí que, durante muitos anos, em Moçambique, ocorreu a guerra colonial. Só mais tarde, já mesmo no fim da guerra colonial, é que a guerra colonial se estendeu a zona, o centro fronteiriço de Moçambique. Durante muito tempo a guerra foi ali.
Os guerrilheiros desciam da Tanzânia e as tropas portuguesas estavam ali para conter, digamos assim, os guerrilheiros. Não havia guerra mais lá como em Moçambique. Foi aí que o meu pai esteve durante estes 2 anos e tal. O meu arquivo de partida era composto pelas histórias que o meu pai contou, por muito que eu me esforçasse eu ouvia-as, e por fotografias. As fotografias eram 51 fotografias e um negativo. Toda a gente vê? Devo dizer, como desde já, uma coisa importante. Combateram na guerra colonial cerca de 1.500.000 militares do lado português. Cerca de 1 milhão foram recrutados aqui na metrópole, como se dizia. Cerca de 500.000 foram recrutados no ultramar. É muita gente. Isto significa que, atrevo-me a dizer, excetuando os estrangeiros, não há ninguém nesta sala português que não tenha um familiar próximo que combateu na guerra colonial. Pai, avô, tio, tio-avô, irmão, sobrinho não, tio. A guerra colonial fez parte da vida dos lares de praticamente todos os portugueses. Significa isto, que em todas as famílias há coleções de fotografias. Aconselho-os seriamente, não como dever, como trabalho, uma coisa completamente diferente. Não acredito no dever da memória, acredito no trabalho da memória. Coisas completamente diferentes. A debruçarem sobre a coleção de fotografias antes que o vosso familiar que combateu na guerra colonial morra. Eles estão todos a morrer. As fotografias eram as fotografias clássicas da guerra. Como eu disse, em todos os lares há uma coleção destas. Cada qual contava uma pequena história. E eu e os meus irmãos brincávamos com estas fotografias. Eu lembro-me perfeitamente de estar a brincar, nessa altura havia uma parte da brincadeira que era: vamos ver as fotografias da África. Pegávamos na coleção e víamos 51 fotografias que nós tínhamos lá em casa. Foram as fotografias que o meu pai deixou lá quando se divorciou da minha mãe e foi para outra casa. Mais tarde descobri que ele levou uma parte da coleção, mas na altura eram essas 51 que nós tínhamos. E nós contávamos as histórias sobre estas fotografias. Não fazíamos a mais pequena ideia de quem eram as outras pessoas nas fotografias, só conhecíamos o meu pai, mas contávamos histórias, criávamos uma pequena história. Há um escritor irlandês de que eu traduzi este livro há 2 anos, em português chamou-se Retalhos do Tempo. É um livro fabuloso sobre Dublin e sobre a infância e a juventude do autor. Portanto, ele conta as 2 histórias a par, a história da cidade e a história dele. Ele não é natural de Dublin, mas foi viver para Dublin na juventude e é a cidade da vida dele, digamos assim. E a certa altura ele diz: o presente é o lugar onde vivemos, enquanto o passado é o lugar onde sonhamos. E nós sonhávamos no passado do meu pai. E foi aqui que a guerra colonial passou a ser a nossa. Não só aqui, mas também. Apropriávamos do passado por interposta pessoa, digamos assim. Mais uma coisa antes de continuar. Eu encontrei fotografias destas, iguais às do meu pai, nas coleções de outros veteranos da companhia do batalhão dele. Porque o esquema era assim: havia um que tinha uma máquina fotográfica e tirava fotografias e mandava revelar o rolo e vinham as fotografias reveladas e elas passavam de mão em mão e um dizia: eu quero uma destas, porque estava nessa fotografia, e outro dizia: eu quero esta e o dono do rolo fazia uma lista, dizia do número 1, porque as fotografias dos negativos estão numeradas. Número 1 são 10, do número 2 são 3, e mandava outra vez para trás o rolo. Eles recebiam e distribuíam, eles pagavam. Portanto, eu encontrei fotografias iguais em coleções dispersas por esse país fora, cujos proprietários não fazem mais pequena ideia de quem é o meu pai. Não sei se estão a perceber o que eu estou a dizer. E que se não fizerem o trabalho de memória, daqui a pouco tempo, o meu pai vai ser uma espécie de fantasma nessas fotografias espalhadas por esse país fora. Eu disse isto também na minha, uma vez. O nosso pai está espalhado pelas casas desse país, como desconhecido. E ela disse: não te preocupes, um dia vamos todos ser espectros, fantasmas, daqui a 3 ou 4 gerações, em fotografias, e ninguém vai saber quem nós somos. E é verdade. Mas a arte fez-se para
precisamente para combater isso. Para nós não sermos espectros em fotografias daqui a 3 ou 4 gerações. Estamos todos de acordo, espero eu. A arte é uma luta contra este outro vivo, digamos assim. Esta fotografia que vocês têm aqui não era de muitas que nós mais gostássemos, nós já temos especial piada esta fotografia. Mas é uma fotografia que tem todas elas têm uma pequena história por trás. Porque, outra coisa, nesta altura, eu não sou saudosismo e antes é que era bom, não. Antes não era bom, de certeza absoluta. Mas a verdade é que as fotografias, nesta altura, eram fotografias tiradas e que se assemelhavam à memória. A nossa memória é fragmentada, é parcelar, são instantâneos, é assim que é a nossa memória. E as fotografias, nesta altura, eram tiradas e eram assim. E agora, como é que nós temos? Temos um contínuo, temos milhares de fotografias, que são como fotogramas de um filme contínuo. A gente já teve essa experiência, vai de férias, volta de férias e tirou 500 fotografias, 700 fotografias. E depois ninguém consegue olhar para aquilo, porque senão parava de viver durante uma semana para selecionar. Não serve para nada, está metido nos computadores. É como se não existisse. Percebe o que eu estou a dizer? Esta fotografia foi uma fotografia, juntamente com esta, por exemplo, que o meu pai tirou quando, ao fim de 549 dias no mato, cerca de 18 meses, conseguiu finalmente ser transferido para a sede do batalhão, que era um sítio um bocadinho mais civilizado. Um sítio chamado Maúa, onde havia água quente, onde se podia tomar banho. E então, como que, pensando o pior já passou, ele comemorou, digamos assim, passeando pelo quartel e tirando fotografias com um outro alferes. Eu não sabia quem era, este é o meu pai, este é o outro alferes. Homem este com quem eu falei depois, várias vezes. Este é um dos criados nativos que lhes lavava a roupa. E, portanto, estas fotografias são como que uma comemoração. Já agora, esta revista que o meu pai tem na mão é esta aqui. Eu comprei esta no LX. Esta não sei onde é que está. Ampliei a fotografia e comecei a procurar. Isto é a vida mundial, era uma revista que existia na altura. Tem na capa o Charlie Chaplin, porque o Chaplin faria 80 anos em abril de 69. E por isso puseram o Chaplin na capa. Eu comprei esta revista para saber o que é que o meu pai leu em abril de 1969. Claro que as nossas imagens preferidas eram imagens como esta. Porque o meu pai tem um leopardo bebê na mão. Portanto, quando o meu pai chega ao aquartelamento no mato, a companhia que ele vai render tinha como mascote um leopardo. Os soldados tinham matado a fêmea e ficaram com a cria. Acontecia muito. E o meu pai tirou esta fotografia. Isto é mato profundo. Eu estive aqui em 2015 e 2016. Já não existe nada. Este quartel desapareceu completamente. Este homem, que eu não sabia quem era, é um colega de curso do meu pai, também médico do batalhão. Também gostávamos muito desta fotografia. Por causa deste menino negro, vestido de soldado português. Que nós não fazíamos a mais pequena ideia quem era e de que o meu pai nunca falou. Já agora, ali atrás, este morro é um morro de térmitas, vão ver, formigas, que fazem estes morros. Isto foi escavado para servir de posto de sentinela. Está ali a sentinela, aliás, se ampliarmos a fotografia, está lá. E por cima tem uma espécie de cobertura por causa do sol. E esta fotografia é a visita de umas altas patentes ao quartel no mato. Isso nós percebíamos. O que eu não percebia, e costuma-se dizer que uma imagem vale por 1000 palavras e não sei o que, não é verdade. O que eu não percebia era que o meu pai está nesta fotografia. Até que esta fotografia, mais uma vez, estava noutras coleções e um outro veterano disse: o teu pai está aqui. Eu disse: como? O meu pai é este. Para mim, quando éramos crianças, este homem levava um mapa na mão. Não é mapa nenhum. É um lenço tatuado. O meu pai tinha um tique, chamamos assim, que era, ele andava sempre com o lenço tatuado. Tirava o lenço do bolso, desfraldava o lenço, suava-se e depois começava a dobrar o lenço. Metodicamente. Um lado em 2, em 4, assim comprido, fazia um quadradinho perfeito e metia no bolso. Foi das últimas coisas que ele deixou de fazer quando começou a ter Alzheimer. Foi quase a última coisa que ele perdeu. E é isso que ele está a fazer. A dobrar o lenço a suar.
Tinha também, repito, as histórias que ele contava. Havia uma história que ele contava que eu percebi, quando eu ouvi, que o tinha marcado profundamente. A ele e aos outros. Quando falei com os outros membros da companhia e do batalhão, percebi que foi uma história que os marcou a todos. O meu pai contava a história assim. Um guerrilheiro entregou-se ou foi capturado. E disse que tinha armas no mato, escondidas no mato. E que, portanto, sai, um grupo de tropa portuguesa sai, comandado por um alferes que comanda 30 a 40 soldados, sai em busca das armas. E, contava o meu pai, passados 3 dias eles voltam e o guerrilheiro já não está. E quando perguntam ao alferes, o meu pai contava assim, quando perguntaram ao alferes o que tinha acontecido, o alferes disse, eu tipo andava às voltas, nunca mais apareciam as armas, e eu disse, logo, mostras onde é que estão as armas ou eu mato-te. E ele continuou às voltas, e eu matei. Isto é uma coisa que impressionou, como calcularão, profundamente, não só o meu pai, como os outros todos, membros da companhia. Os que estiveram presentes e os que viram chegar ali. Esta coisa de apresentarem-se pessoas à tropa portuguesa era frequente. Digamos que, como é que eu vou explicar? Há um rio que faz a fronteira entre Moçambique e a Tanzânia chamado Rovuma. Há um afluente desse Rovuma, que faz assim como que uma diagonal, chamado Lugenda. Entre o Rovuma e o Lugenda era uma espécie de terra de ninguém, onde estavam os guerrilheiros infiltrarem-se, onde não havia aportelamentos portugueses. Toda a população civil que estivesse nessa zona, se a tropa portuguesa os encontrasse, era para arrebanhar e para trazer para baixo, a sul. Porque a tropa portuguesa queria a população ao pé dos aportelamentos. Vão perceber? Para não serem aliciados pelos terroristas, como eles diziam. E era frequente, a fome era imensa, as pessoas passavam fome nesta zona, e portanto muitas vezes apresentavam-se às tropas portuguesas. Num aportamento, não onde o meu pai estava, no outro, esta fotografia não é do meu pai, é de um outro Furriel. O Furriel está abaixo de alferes, comanda um pelotão, comanda para aí 10 homens, 12 homens. Apresentou-se este grupo composto por 11 pessoas. 3 homens, 1, 2, 3 mulheres, 1, 2, 3 e 5 crianças, incluindo aquele bebê que está ali ao colo. Eles estão cheios de fome, olhem para as pernas, olhem para a barriga. Este homem que comandava o grupo, era como que o pai de família, tem na mão 3 paus de mandioca e tem ao ombro uma machadinha. E disse, eu falei com o alferes e com o Furriel que receberam este grupo, e este homem disse, eu tenho uma arma no mato. E eles saíram os dois, o alferes e o Furriel saíram com ele, foram à procura da arma, 2 horas para aí dentro do mato encontram uma arma escondida, era uma Simonov, uma arma de fabrico checo, tinha 3 balas. O alferes deu um tiro para experimentar a arma, o Furriel deu um tiro para experimentar a arma, o Furriel, um homem do Alentejo de Elvas, guardou a bala que sobrou, mostrou-me, e pegaram na arma, trouxeram-na e entregaram-na na sede da companhia. Capturar armas dava direito a prémio, ou monetário ou em dias de férias. Ambos me disseram, tanto o alferes como o Furriel, sem terem falado um com o outro, que pena que foi não ter trazido a arma. Era tão jeitosa, pequenina, a coronha rebatia-se, metia no caixote quando vim para Portugal, ninguém dava por isso. Alguns destes guerrilheiros que se entregavam talvez fossem aliciados por folhetos, panfletos destes, lançados de avião, de avioneta, nas zonas onde havia atividade inimiga. Este folheto tinha para este tamanho, uma coisa assim deste tamanho. Foi esse Furriel de Elvas que me emprestou para eu digitalizar. Reparem que isto é bilingue, está escrito em português e escrito em Macua, a língua dos nativos daquela zona. Reparem, isto são os guerrilheiros, todos esfarrapados, todos feridos, fralino e nojento. Aquele está lá numa cacetada do instrutor e diz: não aguenta mais. O governo português tem muita força. No fralino vai morrer. E este está a fugir, todo esfarrapado e ferido, diz: vai deixar fralino mesmo. No verso, também bilingue, um texto em português, um texto em Macua, não vamos ler todo, mas, por exemplo, diz ali: gente fugiu o mato
e gente faz serviço guerra frelimo só pode apresentar quando ver dia para mostrar direitos deixa o mesmo frelimo. O que é que isto quer dizer? Quem se quer apresentar, apresente-se de dia, não se apresente de noite. Se apresentar de noite vão ser abatidos. Perceberam? Gente deixou serviço de guerra frelimo quando tem espingarda, traz espingarda nas costas, levanta a mão para a autoridade ver bem e receber direito. Ou seja, se tiverem uma arma, não tragam a arma na mão. Vão ser abatidos, tragam a arma às costas e levantem as mãos. E por fim, governo dá grande mata-bicho, dinheiro, quando gente entrega espingarda. Mata-bicho é mais grande, quando gente entrega espingarda, tirou bandido no mato. Ou seja, recebem uma recompensa, se trouxerem uma arma, a recompensa é maior. E se trouxerem uma arma que tiraram aos guerrilheiros, melhor ainda. Certo? Ora, eu mais tarde fui ao Arquivo Geral do Exército. Todas as unidades portuguesas que estiveram no ultramar têm uma coisa chamada História da Unidade, que é como se fosse um diário daquilo que aconteceu ao longo da guerra. Feito por um oficial subalterno qualquer que ia escrevendo o que é que acontecia. E eu, quando fui consultar esta História da Unidade, aliás, eu acho que já me estou... Não, minto, pausa, antes da História da Unidade. Calma, volta ao filme atrás. Já vamos à História da Unidade. Antes da História da Unidade. Eu descobri mais tarde que o meu pai tinha umas agendas de guerra. Não estava a esquecer. São estas que estão aqui. 3 agendas que ele escreveu durante a guerra. Eu não sabia da existência destas agendas. A minha madrasta, quando eu comecei a procurar coisas, disse: mas estás interessado nas coisas de guerra do teu pai, queres as agendas de guerra dele? Eu disse: quero. Ela deu umas. As agendas de guerra do meu pai eram isto. Ou seja, elas são pequenas, ela andava com elas no bolso e escrevia em cada dia o que é que acontecia. Ele numerou os dias todos da Comissão de Serviço. Isto é março de 68. E ele escrevia em cada dia o que ia acontecendo, como num diário. Com uma letra muito miudinha, isto é muito pequenino, mas ele escrevia com uma letra muito miudinha, muito organizada. Escrevia, por exemplo, aerograma. O aerograma é uma espécie de telegrama que se usava. Recebi 3 aerogramas da Laura, da minha mãe, 16 a 18 de março. Portanto, ele, no dia 26 de março, recebe aerogramas que a minha mãe tinha escrito de 16 a 18 de março. Escrevia os resultados do futebol. Ouvia relatos académicas, era a vitória de Setúbal 1, São Lourenço 1, Benfica 2. E assim por diante. Pesou-se, no dia 24 de março de 68, pesava 83 quilos. E eu fui à procura da história do guerrilheiro. E pensei: a história do guerrilheiro tem que lá estar. E estava. Olhem ali em cima. 23 de março, sábado. Saíram não sei quantos e não sei quantos, com o nome dos 2 alferes, que eu apaguei, os óculos. Entre parênteses, 3 armas, 2 pontos de interrogação. Ou seja, o guerrilheiro disse que tinha 3 armas no mato. 2 pontos de interrogação porque isto não era normal. Normal era ter uma arma escondida no mato, não 3. Passa-se o dia 24, domingo, passa-se o dia 25, segunda-feira, dia 26, terça-feira, o meu pai escreve: regressam não sei quantos e não sei quantos, não trouxeram nenhuma arma. E a partir desta operação não podem mais ter a consciência tranquila. Para que o meu pai escreve de uma maneira a que, se alguém pegar a agenda, não sabe o que é que aconteceu. Só vamos em ditadura. Sinto-me o mais infeliz dos homens por me ver metido nesta porcaria. Poderei vir a esquecer o dia de hoje? Pôs uma bola à volta deste dia, escreveu: dia mais negro da comissão até agora. Mais tarde, agora quê? Fui ao Arquivo Geral do Exército consultar a história da unidade. Como eu estava a dizer, todas as unidades que estiveram no ultramar têm uma história da unidade, uma espécie de diário. E eu pensei: nesta história da unidade eu não vou encontrar esta história do guerrilheiro. Diga, jovem, diz. Ali está a polícia aqui. Polícia doente. Portanto, o meu pai estava num apartamento que tinha um aldeamento ao lado. E nesse aldeamento havia um polícia, que era a autoridade civil. Portanto, a tropa não fazia... Portanto, havia a autoridade civil e a autoridade militar. Portanto, em muitas pequenas localidades havia um polícia. Se houvesse crimes, se houvesse problemas, enfim. O polícia estava doente. Este dia, com o pai de polícia. Mas pronto, mas estas agendas são autênticamente maná de histórias e de coisas incríveis que estão aqui.
estava eu a dizer, a história da unidade. A história da unidade, eu pensei que a história do guerrilheiro não está na história da unidade, de certeza, porque isto foi uma coisa completamente irregular o que aconteceu, contra todas as leis da guerra. Mas como já sabia a data, por causa das agendas do meu pai, fui à procura. E encontrei. A história da unidade tem este aspecto gráfico assim, e reparem, março de 68, no dia 6, a história da unidade está cheia de siglas. É uma unidade burocrática cheia de siglas. Apresentou-se às NT, significa Nossas Tropas, em, no lugar que eu apaguei, o ARS Movita, o nome do guerrilheiro, que se confessou elemento armado inimigo. Invocou como motivo, in significa inimigo, invocou como motivo da sua apresentação o estar farto do inimigo e querer colaborar com as nossas tropas. Como declarava-se ter uma arma escondida no mato, foi enviado para o sítio onde estava o meu pai, eu chamo-lhe Chico no livro, para exploração. Em 8, ou seja, no dia 8, aproveitando ter ido satisfazer uma necessidade fisiológica, desapareceu. Admite-se que se tenha amedrontado ou que seja elemento de informação inimigo. Foi recapturado em 12 pelas nossas tropas do destacamento de tal. Ou seja, para contar esta história completamente fora de tudo o que são as regras mais elementares da guerra, que infelizmente tem regras, o autor da história da unidade sentiu-se na necessidade de escrever uma espécie de história. O resto é tudo muito seco. Aqui ele entra em espécie de história. Depois diz, dia 12, foi capturado pelas nossas tropas do destacamento tal, e com a ajuda do nativo, o elemento inimigo apresentado em 6, em tal, o RS Movita, e que havia fugido do acordelamento de tal. E no dia 26, 2 grupos de combate da Companhia de Caçadores de tal, é do meu pai, executaram uma ação na região Vales, não sei quê, e Rio, não sei quê, com as coordenadas, tem sempre as coordenadas geográficas, hoje seria o GPS, não se dizia GPS, com a finalidade de recuperar 2 armas, aqui fala-se em 2 armas, que o recapturado ARS Movita referia ter escondidas naquela região. O referido elemento inimigo não só não localizou as armas, como tentou fugir, pelo que foi abatido. Parece confirmar-se que se tratava de agente informador inimigo e que vinha estudar as reações das nossas tropas. Eu falei com os 2 alferes que comandaram esta operação, com um cabo enfermeiro e vários soldados que estiveram lá. O que eles me disseram foi: nós estávamos borrados de medo, estávamos cheios de medo. Fomos para o norte, depois a memória das pessoas é uma coisa extraordinária, porque começa-se a falar com as pessoas e um conta uma coisa e outro conta outra coisa diferente. O tempo passou e lá está, a linguagem substituiu a memória. Um deles, nos alferes, disse: ele ia amarrado para não fugir, ia amarrado no folgado pelo braço. E outro disse: amarrado, não lembro nada disso, não lembro dele ir amarrado. Ele até subia às árvores, subiu a várias árvores para se orientar, árvores altíssimas, depois voltava para baixo e eu perguntava: já estás mais orientado? E ele dizia: já, e continuávamos. E ao fim de 2 dias, longe do acordelamento, eles começam a ter medo. Os soldados começam a ter medo. Começam a dizer, a murmurar: ele está-nos a levar para uma emboscada. Isto não pode ser, ele está-nos a levar para uma emboscada. E eles levam um guia nativo, além do guerrilheiro, levam um guia nativo. E esse guia diz a certa altura aos alferes: nós já passámos aqui, ele está a dar as voltas. E começa a criar-se, naqueles espíritos, a ideia de que é preciso matá-lo. É preciso acabar com isto, é preciso matá-lo. No exército não há democracia, como todos vocês sabem. No exército há ordens e as ordens cumprem-se. Não existe democracia na tropa. Mas isto, matar um prisioneiro desta maneira, era tão irregular que os alferes, os 2 que mandavam, e mesmo os 2 alferes não estavam em pé de igualdade, porque na tropa havia a regra da antiguidade. Um dos alferes tinha precedência sobre o outro por ser mais antigo, ter mais tempo de serviço, digamos assim. Nenhum deles quer assumir isto. Então eles fazem uma coisa absolutamente extraordinária. Uma reunião no mato. Eles contaram isto. Que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido dizer. Ou seja, a certa altura, os 2 alferes e os 6 forreiros retiram-se, dizem aos outros: fiquem aí com o prisioneiro, retiram-se, afastam-se um pouco, e cada um deles pronuncia-se dizendo o que é que vão fazer. Vão levar o homem de volta ou vão abatê-lo ali? Nenhum destes 8 homens foi capaz de dizer: não, vamos levá-lo de volta. Todos disseram: vamos matá-lo aqui. E foi esta a decisão que foi tomada. Quanto à maneira como o homem foi morto,
ouvi tantas versões quantas as pessoas com quem falei. Um disse-me, mandámos-lo ir e todos disparámos. Outro disse, mandámos-lo ir e o alferes mais antigo disparou e depois um soldado foi lá e deu-lhe o golpe de misericórdia. E assim por diante. Tudo isto que eu estou aqui a contar passou a ser o meu iceberg do Hemingway. O Hemingway, esse grande escritor, dizia que todos os bons escritores devem escrever segundo o princípio do iceberg, ou seja, se eu escrevo uma página, eu podia escrever mais 7, mas não as escrevo. Mas se quisesse, podia escrever mais 7, mas ficam por escrever. São o meu iceberg que está debaixo d'água. Sem isso, a escrita não presta, dizia ele. Comecei a falar com camaradas de armas do meu pai e, instintivamente, mesmo sem ter formação na área da sociologia, eu percebi que tinha de arranjar um método qualquer para falar com eles. E, não sei se vocês já viram um documentário de um realizador chamado Claude Lanzmann, que realizou um documentário, um dos mais importantes documentários da história, chamado Shoah, sobre o Holocausto, que tem uma coisa monumental, tem para 8 horas, ou coisa que valha, em que ele fala com as mais variadas pessoas sobre o Holocausto, e uma das pessoas com quem ele fala é um historiador americano, já falecido, que é talvez o grande historiador do Holocausto, e que se chama Raul Hilberg. E da primeira vez que ele fala, o Raul Hilberg fala, a primeira vez no documentário, ele diz: em toda a minha investigação nunca comecei por formular as perguntas magnas, pois sempre receei obter respostas insignificantes. Preferi, em vez disso, explorar aspectos que são meros pormenores ou minudências, de modo a conseguir compor um quadro que, não sendo uma explicação, será pelo menos uma descrição fiel do sucedido. Foi isto que eu tentei. Um quadro que, não sendo uma explicação, será pelo menos uma descrição fiel do sucedido. Eu não perguntei a nenhum destes homens, pelo menos no princípio da conversa, e em muitos casos não perguntei, se acharam que a descolonização foi bem feita ou mal feita, o que eles achavam do Mário Soares, se a guerra foi justa ou injusta, nada disso. Perguntei-lhes sempre pormenores. Como é que foi a viagem para lá? Quantos dias demorou? Como é que foi no navio, que chamava-se Vera Cruz? Enjoaram? Não enjoaram? Vomitaram? Não vomitaram? Onde é que se dormia no navio? Quando chegaram ao Porto, como é que viajaram para o acortelamento? Foi de comboio? Como é que era o comboio? Quando lá chegaram, o que é que comiam? O que é que se comia? Como é que era a ração de combate? Quanto tempo duravam as operações no mato? Como é que se dormia no mato? Como é que eram as armas? Como é que se manejavam as armas? Como é que eram as mulheres? A relação deles com as mulheres? Havia imensa prostituição, etc, etc, etc. E foi isto que eu lhes perguntei. Eu estou quase a terminar. Seja como for, a guerra é uma coisa terrível, podíamos dizer, apesar de ter momentos exaltantes. Mas eu prefiro dizer que a guerra é uma coisa terrível porque contém momentos exaltantes. Não sei se me estou a fazer entender. O que me impressionou mais nestes homens foi, em primeiro lugar, o silêncio. Ou seja, o facto de muitos deles terem ficado calados, o facto de muitos deles não falarem sobre a guerra, nem com a família, nem com a mulher, nem com os filhos. Jovem, estou aqui. Olá, tudo bem? Assim é complicado. O que é que eu estava a dizer? Não terem falado com os filhos, nem com os netos, nem com a mulher, não falaram da guerra. Em segundo lugar, o que me impressionou também foi a dignidade destes homens. Há um escritor russo chamado Varlam Shalamov, que passou 20 anos nos campos de concentração do Stalin, e que escreveu uns contos chamados Contos da Kolyma. A Kolyma é uma das zonas da Sibéria mais fria, mais dura. E um dos contos dele, os contos são absolutamente fabulosos, um dos contos dele chama-se As Próteses. E já vão perceber porque eu estou a falar disto. Vou resumir rapidamente o conto. Portanto, ele fala, é um conto contado na primeira pessoa, uma coisa muito curta, e há
um problema qualquer no campo de concentração, a direção do campo está a ser acusada de fraude e, para disfarçar, prende os chefes das oficinas todas, prisioneiros. E, portanto, o conto é o momento em que eles se apresentam na prisão e têm que se despir e entregar os seus haveres pessoais todos ao chefe dos guardas, que vai tomando nota. E há um deles, que é o chefe da oficina de costura, que tem um colete ortopédico e que entrega, e o guarda toma nota, o chefe dos guardas toma nota. Depois vem o chefe da cavalaria, tem um braço artificial, perdeu o braço na Guerra Civil, entrega o braço e o chefe dos guardas toma nota. Depois vem o médico, tem um aparelho auditivo, entrega, o chefe dos guardas toma nota. Depois vem o da carpintaria, tem uma perna artificial, depois vem o outro e tem um olho de vidro. E quando chegamos ao narrador, que é o outro, está despido em frente ao chefe dos guardas. E o chefe dos guardas, que já está a achar piada a situação, diz: bom, isto hoje é divertido, um deu-nos as costas, outro deu-nos um olho, outro deu-nos o ouvido, outro deu-nos o braço, outro deu-nos a perna, e tu, o que é que nos vais dar? A tua alma? E o conto acaba com a frase: não, nunca vos entregarei a minha alma. E foi o que eu senti em relação a estes homens. Eles vieram de lá traumatizados, em alguns casos doentes, mas eu acho que eles nunca entregaram a alma. Vou terminar contando a história do Vítor, deste miúdo. O tal que apareceu na fotografia que eu vos mostrei. Eu já contei esta história em público várias vezes e algumas das vezes emocionei-me. Se isso acontecer, vou fazer uma pequena pausa. Vocês são pessoas pacientes, já percebi, e esperam que eu continue. Este miúdo era mulato. Ele era filho, estava no tal acordelamento onde o meu pai passou mais tempo, chamamos de Chico, não se chamava assim, mas não interessa. Era filho de um militar português que esteve antes, e era filho de uma prostituta, chamada Carolina, alcoólica. Quando a companhia do meu pai chega lá, o tal Forriel Leandro, com quem eu falei, adota o miúdo. Vê-o todo roto, cheio de fome, e adota-o. E ele era esse homem, com quem eu falei várias vezes, longas horas, vamos chamar-lhe Gamito, era filho de um sapateiro, tinha jeito de mãos, e faz uma cama, um caixote de munições. Faz um colchão com um saco de batatas vazio, enche o saco de capim seco e faz um colchão. E o miúdo dormia aos pés da cama dele, na camarada dos Forriers e Sargentos. Pegou numa camisa de camuflado e pediu, ou encomendou, ao alfaiate da aldeia, que tinha uma daquelas máquinas de costura de pedal, que lhe fizesse um uniforme. E dava de comer ao miúdo, este Forriel Gamito, o miúdo, dava de comer na messe, digamos assim, do tal acordelamento no mato, que era uma coisa deste aspecto. Este é o meu pai, estes são dois alferes, este, por sinal, foi o que comandou a tal operação em que mataram o guerrilheiro. Portanto, ele contou-me, o miúdo chegava ali à porta, batia a portinha e dizia: papá, nós chamávamos de papá. Papá, posso entrar? Eu dizia: com certeza. O miúdo entrava, sentava-se à mesa e comia com eles. Depois ele dizia-me assim: toda a gente queria tirar fotografias com o Vítor, mas ninguém queria tratar dele. Quando eu ia nas operações, 5 ou 6 dias fora, voltava, estava o miúdo todo roto, cheio de fome, ninguém tratava dele. Mas queriam todos tirar fotografias, porque ele estava com o uniforme. Um dia, a mãe do miúdo, a Carolina, vai ter com o Forriel Gamito e diz-lhe: eu quero levar o miúdo porque vou visitar a minha família. Quero levá-lo. E o Forriel não deu outro remédio se não deixá-lo ir. Fica com o uniforme, ele guardou o uniforme. Eu tive o uniforme do miúdo na minha mão. Ele ainda o tem. E não vê mais o miúdo. Entretanto, a companhia é deslocada mais para o norte, ao pé do tal rio Lugenda, na margem do Lugenda, no limite superior, digamos assim, no limite norte de expansão das tropas portuguesas. E ele não vê mais o miúdo. Entretanto, tem uma licença. A tropa portuguesa, quando tinha licenças, ou vinha à metrópole, como fez o meu pai, ou usava a licença em Moçambique. Foi o caso dele neste caso. Vai para a Beira, ou coisa assim, camarés, prostitutas, bebedeiras, e volta para Nova Freixo, como se chamava, agora chama-se Coamba, e apanha uma coluna para norte.
de regresso ao lugar onde ele estava. E para no tal Chico onde estava este miúdo, originalmente. E quando a coluna para, ele está sentado na berlier, que é um daqueles caminhões grandes, e viu o miúdo na berma. Outra vez todo roto, cheio de fome. E o miúdo diz-lhe: papá, tem fome. E ele desce da berlier, dá a mão ao miúdo, sobe para o apartamento é no alto do morro, entra na tal messe e diz ao sargento que lá estava: sargento, temos aqui um camarada que tem fome, arranjam-se uns ovos estrelados e umas salsichas. E o sargento diz: com certeza, e o miúdo come. E depois ele desce com o miúdo, a coluna ia partir, desce com o miúdo para a coluna, e ele disse: eu tinha que tomar uma decisão. De duas, uma, eu ficava com o miúdo, levava o miúdo comigo, trazia-o para Portugal, ou deixava-o lá. E depois ele disse-me: o que é que eu tinha para lhe oferecer? Eu, um homem de 20 anos, nem mulher tinha cá uma namorada, que depois veio a ser a minha mulher, mas na altura não tinha nada, nem emprego, nem nada, que futura que eu tinha para lhe oferecer. E decidiu deixá-lo. Sobe para a berma e o miúdo afasta-se. E ele disse-me, o homem quando me contou isto chorou durante 2 ou 3 segundos, depois conseguiu sufocar as lágrimas. Disse-me: eu vi o miúdo afastar-se pelo campo de terra batida, de futebol, onde ele jogava, e eu pensei assim comigo: ele ia a dizer, ele ainda me vai chamar, ele ainda me vai chamar. Não teve coragem de me chamar. Nunca mais vi o miúdo. Eu, quando ouvi esta história, eu pensei assim: esta história tem que entrar no meu livro, e o meu pai tem que entrar nesta história. Porque o meu pai, como já devem ter percebido, não era uma pessoa provavelmente muito dada. Portanto, ele não fez grandes amizades por lá. Era uma pessoa respeitada, eles respeitavam, era uma pessoa justa, mas não estabeleceu grandes amizades. Então eu pensei: eu, para escrever o meu romance, vou imaginar uma situação. Vou imaginar que o meu pai, que este miúdo é adotado não só pelo Floriel e Anito, mas pelo meu pai também. São os dois que o adotam. E o meu pai tinha um lado muito professoral, muito didático. Então vamos imaginar que o meu pai se ocupa, que este miúdo tem 2 pais, digamos assim, que o meu pai se ocupa da parte intelectual e o outro ocupava-se da parte prática, digamos assim. O meu pai, imaginei eu, e foi isso que eu escrevi, ensinou-lhe a ler, tenta ensinar-lhe a ler e escrever em português. E depois lembrei-me de uma... Eu tenho uma sobrinha que vive em Inglaterra e que me disse que o namorado dela gosta muito de línguas e gosta de aprender línguas, e um dos métodos que ele utiliza é, quando quer aprender uma língua, cola uns letreirozinhos com o nome dos objetos na língua que quer aprender. E ela disse-me até: tu deve ter corrido mal, porque uma vez eu entrei lá em casa para aprender espanhol e na porta havia um letreiro a dizer El Sapo. E qualquer coisa que não estava a correr bem. Mas pronto. Imaginei o meu pai a colar letreiros de cama, porta, mesa, cadeira. Depois lembrei-me dos 100 anos de solidão. Se calhar já leram, de Gabriel Garcia Marques. Nos 100 anos de solidão, a certa altura, há naquela povoação onde se passa a história, chamada Macondo, a certa altura há uma espécie de epidemia do esquecimento. As pessoas começam a esquecer-se de tudo. Uma doença do esquecimento. E as pessoas da povoação, a certa altura, começam percebem que estão a esquecer das coisas, começam a colar nas coisas letreiros com os nomes e a explicar para que é que as coisas servem. Isto é um arado, serve para não sei o quê. Até que se apercebem de que o passo seguinte é esquecerem-se da própria língua, porque talvez não valha a pena estarem a pouco cantados em lado nenhum. E depois imaginei que a tal mulher vai pedir a criança ao meu pai e ao Floriel Anito que o leva. Depois imaginei que os dois regressam na coluna, os dois sentados lado a lado na berma, e que o miúdo na berma diz: papá, tenho fome, e que nenhum deles sabe com quem é que ele está a falar. Porque pode estar a falar com um ou com o outro, porque no meu livro ele chamava papá os dois. E depois imaginei que o miúdo, eles levam o miúdo até ao apartamento os dois e lhe dão de comer. E depois descem, cada um a dar-lhe a mão pelo seu lado, sabem quando as crianças saltam? O pai e a mãe lhes dão a mão de cada lado. E depois imaginei que o meu pai e o Floriel Gamito se sentaram na berlier e nenhum deles teve coragem de trazer o miúdo. E ambos, cada um deles pensou que o outro é que o ia chamar. Um deles o chamou e que os dois o viram afastar-se. E quando eu escrevi, eu pedi para escreverem no cartaz que apresenta esta sessão, uma frase do Michael Hare, um livro que eu traduzi, que diz: a guerra foi o que tivemos em vez de uma infância feliz.
foi porque o meu pai, eu, o Vítor, a guerra que tivemos desde uma infância feliz. Obrigado.